Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então vamos lá, né? Estudo 6, 4, 11, 21 de setembro de 1900. Forças da obediência. A obediência deve ser tudo para ela. Quem pode dizer minha aflição ao ficar privada de meu amadíssimo amiga, da minha amadíssima amiga dor? Admirava sim o prodigioso império da santa obediência, como também a virtude que o Senhor tinha comunicado ao confessor, que com obediência e com fazer-me o sinal da cruz, me havia liberado de um mal que eu considerava grave e que era suficiente para desfazer meu corpo. Mas com tudo isto, não podia fazer menos que sentir a pena de estar privada de uma dor tão boa, que apiedava e enternecia ao bendito Jesus, de modo que o fazia vir quase continuamente. Então, vindo meu nosso Senhor, lamentei-me com ele, dizendo: Amado bem meu, o que me fizeste? Libertaste-me pelo confessor, portanto perdi a esperança de deixar por agora a terra. E além disso, para que tantos rodeios? Podias tu mesmo libertar-me? Por que puseste o padre no meio? Ah, talvez você não quis me desagradar diretamente, não é? Uau, que incrível, ela é inteligente, né? E ele: Ah, minha filha, como logo esqueceste que a obediência foi tudo para mim, a obediência quero que seja tudo para ti. E também coloquei o padre no meio, para que você o tenha em consideração como a mim mesmo. Dito isso, desapareceu, deixando-me toda amargurada. Quantas sabe fazer a senhora a obediência? Você precisa conhecê-la e ter a ver com ela por um longo tempo, não por pouco, para poder dizer realmente quem é ela. E bravo, bravo a senhora obediência. Quanto mais se está em contato com ela, mais se faz conhecida. Eu, por mim, para dizer a verdade, admiro-te. Sou obrigada também a amar-te. Assim, não posso fazer menos que não sentir-me zangada contigo, especialmente quando me faz uma grande. Por isso te peço, ó amada obediência, ser mais indulgente em fazer-me sofrer. Ai, 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 ai. Eu não sei nem o que falar, é muito engraçado, né? Tadinha da Luísa. Ela quer morrer e a obediência pisou na bola com ela, né? Ai, ai. É Jesus, né? Que quer que a Luísa ame a obediência. Viva só da obediência. É muito forte, né? Isso. É a vontade de Deus, né? Obedecer. Ela já está sendo preparada para viver na divina vontade, né? Você tem que obedecer à vontade de Deus, não tem que fazer. É o que Deus define, é o que você vai viver. Mas é gostoso, sabe? Eu acho que é gostoso quando Deus manda na sua vida. Quando Deus fala as coisas e fala assim, assim que eu quero, você vai fazer do meu jeito. Ele já fez isso comigo, né? Fez comigo ontem até. Isso. E eu fico tão feliz. Nossa, eu fico feliz. Eu não fico zangado, não. Eu fico feliz. Fico feliz demais, né? Maravilhoso. Eu agradeço a Deus. Comigo foi o contrário. O padre disse uma coisa, Jesus falou outra. Mas eu aceito o que Jesus falou, né? Fique em paz, porque é o padre da teologia da libertação, então não dá muito pra dar confiança pro padre, nesse padre, né? Vamos lá. Então, 4, 12 de setembro, 22 de setembro de 1900. Por quantas vezes se dispõe a fazer o sacrifício da morte, outras tantas vezes Jesus lhe dá o mérito como se realmente morresse. Então, gente, essa coisa do padre aqui que eu tô falando não é igual a da Luísa, tá? É uma situação em que eu fui confessar e o padre falou que não é pecado, dizendo que Jesus falou que era. Então, assim, eu fico com Jesus, entendeu? Porque é pecado, sim. Se eu for ver o vídeo do padre o padre Paulo Ricardo fala que é pecado. E vários outros padres que são retos, né, falam que é pecado. Então, eu fico na minha.
Encontrando-me toda oprimida e aflita, ao ouvir o meu drama, Jesus disse-me: Minha filha, por que te submergiste toda na tua aflição? E eu, ó, meu amado, como não devo estar aflita se ainda não me queres levar contigo e me deixa mais tempo sobre esta terra? E olha, o volume 4 vai ter vários momentos em que vai falar sobre isso de levar embora ela, sabe, dela ir embora pro céu e o padre falar que não quer. Até um dos últimos capítulos do livro do céu aí, do volume 4, vai ficar essa discussão aí. E ele, não quero que você respire este ar triste, porque tudo o que coloquei dentro e fora de você é santo. Tanto é verdade que se aproxima de você alguma coisa ou pessoa que não é reta e santa, você já sente incômodo, advertindo imediatamente a peste do que não é santo. Agora, por que queres ensombrar com este ar de tristeza o que pus dentro de ti? No entanto, deves saber que cada vez que te dispõe a fazer o sacrifício da morte, outras tantas vezes te dou a mérito, como se realmente morresse. E isto deve ser de grande consolação para ti, muito mais porque te conformas principalmente a mim, porque minha vida foi um contínuo morrer. E eu, ai, Senhor, não me parece que a morte seja um sacrifício, mas sim, sacrifício me parece a vida. Querendo dizer mais, ele desapareceu. É mesmo. É a vida que é um sacrifício. Eu também concordo com ela, penso a mesma coisa. Jesus, o sacrifício da vida, Jesus, se continuar vivo, não é brincadeira, Jesus. Né? Eu vivo isso também, eu vivo essa realidade de querer morrer, de oferecer minha morte, né? E dizer para Jesus, Senhor, quando o Senhor quiser me levar, pode levar, eu tô pronta, Jesus, eu quero ir logo, Senhor. Da minha parte, eu quero ir logo, Senhor. Daí, muitas vezes eu falei isso também. E vivo essa graça da consolação, né? Desse mérito aí. De como se eu tivesse realmente morrido. Então é muito bom, né? Purifica a alma bastante essa realidade, essa disposição. Eu não tenho medo, nem um pouco, de pedir a morte, né? Muitas vezes, quando eu fiquei com uma doença, eu já fiquei perguntando: é essa doença que vai me levar pro céu? Várias vezes. Ai, ai, ai. Seja feita a vontade de Deus. Amém, Jesus, eu confio em vós. Vite, vite, vite. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dá-me o gole da vontade divina, minha alma. Dá-me tua bênção, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Força da obediência, a obediência deve ser tudo para ela. Quem pode dizer minha aflição ao ficar privada de meu amadíssimo amigo dor? Admirava, sim, o prodigioso império da santa obediência, como também a virtude que o Senhor tinha comunicado ao confessor, que com a obediência e com fazer-me o sinal da cruz me havia liberado de um mal que eu considerava grave, e que era suficiente para desfazer meu corpo. Mas com tudo isso não podia fazer menos que sentir a pena de estar privada de uma dor tão boa, que apiedava e enternecia ao bendito Jesus, de modo que eu fazia vir quase continuamente. Então, vindo nosso Senhor, lamentei-me com ele, dizendo: Amado bem meu, o que me fizeste? Libertaste-me pelo confessor. Portanto, eu perdi a esperança de deixar por agora a terra. E além disso, para que tantos rodeios? Podias tu mesmo libertar-me? Por que pusestes o pai no meio, né? O padre no meio, né? Talvez você não quis me desagradar diretamente, não é? E ele, minha filha, como logo esqueceste que a obediência foi tudo para mim? A obediência quero que seja tudo para ti. E também coloquei o pai, né? Tá falando pai ou padre, né? No meio, para que você o tenha em consideração como a mim mesmo. Dito isso, desapareceu, deixando-me toda amargurada. Quanto sabe fazer a senhora obediência? Você precisa conhecê-la e ter a ver com ela por um longo tempo, não por pouco, para poder dizer realmente quem é ela. E bravo, bravo a senhora obediência. Quanto mais se está em contato com ela, mais se faz conhecer. Eu, por mim, para dizer a verdade, admiro-te, sou obrigada também a amar-te. Assim não posso fazer menos que não sentir-me zangada contigo, especialmente quando me faz uma grande. Por isso te peço, ó amada obediência, ser mais indulgente em fazer-me sofrer. Ai, maravilha, né? A obediência é muito importante, né? Jesus ensina para nós também. Porque a obediência é a vontade dele, porque é a vontade dele manifestada através do confessor, né? Obedecer porque é a vontade de Deus, ele já está preparando ela
para viver na divina vontade, porque a nossa vida na divina vontade é uma constante obediência a Jesus. E Jesus vai nos mostrar a sua vontade através também das pessoas, né, que são instrumentos dele para revelar e para tratar essas pessoas como o próprio Jesus falando. Ele vai nos dar uma consciência, né, de uma realidade assim, de que é ele que quer que a gente obedeça, né? Seja através de um esposo, né? Seja através dos médicos, né? Que claramente Jesus vai mostrar, obedeça em tudo que os médicos estão falando, né? Não fique resistente, porque você está fazendo isso é por mim, né? Então, assim, vai dar para a gente a consciência, assim, de que a gente seguindo a orientação ali do médico, é o próprio Jesus através deles, é a vontade de Deus manifestada através deles, é o ato que Deus quer de nós, né? Realizar em nós. E se a gente for contra, a gente vai estar ofendendo a Deus, né? A gente vai estar querendo existir, né? E é perigosíssimo, né? Então, essas realidades que se impõem sobre nós, como se impõe para Luísa, é para que ela ame a divina vontade e não queira fazer nada da própria cabeça. Nem que seja uma coisa muito linda para ela e morrer. Sofrer bastante, que é um sofrimento que vai me levar a morrer para estar com Jesus logo, mesmo que a intenção seja muito boa, mas ela precisa amar o império da divina vontade sobre ela, manifestar através da obediência, que é uma situação que vem contra você muitas vezes, contra você, né? Que ela vem acima de você, te coloca numa situação em que você fica de mãos atadas e você vai amando, né? Vai ensinando a gente a amar isso, a gente gostar de que Jesus é que decida. Eu mesmo amo que Jesus decida. Ele trabalhou isso dentro de mim, ele criou isso em mim, né? Eu amo o falar dele, o que ele pensa, né? Eu não gosto, eu fico morrendo de medo de eu querer algo, né? Quando eu fui levar a Sara para consulta, né? E os médicos, assim, vem o humano da gente que não quer ouvir os médicos mais, né? Que fala, eu não vou mais levar a Sara no médico, não, tá muito cansativo. Toda hora eles inventam uma coisa, a fisioterapeuta manda pro neuro, o neuro agora examinou a neném, falou que ela vai ter que fazer tomografia, porque, segundo o médico, ela tá com uma formação, ela nasceu com a cabeça, né? Ele não disse ela nasceu, eu descobri isso hoje, né? Que ela já nasceu assim, já com a cabeça não redondinha, certinha, mas ela já nasceu com a cabeça mais achatada, né? Eu vi nas fotos dela. E aí o neuro ontem examinou a cabeça da Sara e viu que estava grande, né? E não estava bem formadinha, assim, sabe? Redondinha. E estava acima do tamanho normal para ela, né? Aí o neuro quer saber se ela não tem nenhum problema assim interno, né? Cerebral, do desenvolvimento cerebral. E por isso recomendou uma tomografia. E dependendo do resultado, se não tiver nada interno, externamente o que pode ser feito é colocar o capacete nela, né? Então, são muitas coisinhas, né? E aí que eu fiquei sabendo sobre cefalia, problema de formação do crânio, coisa que nunca passou pela minha cabeça, que eu nunca fui orientada, né? Ah, quando eu tava voltando do médico, eu ficava assim, via muitos pensamentos, sabe? Do humano mesmo, minha cabeça assim, eu não vou mais mexer com o médico, não. As minhas sobrinhas teve isso aí, tá tudo bem. Eu não vou mexer com o médico, não. Esses médicos inventam coisa demais. Eu não tô querendo mais encher a cabeça com isso, não. Como que eu vou pôr um capacete na menina, um trem duro, um trem ruim? Nessa fase que ela já tá mais enjoadinha, que ela tira as coisas da cabeça, que ela não vai suportar. E vem muitos pensamentos, né? E aí eu ouvindo fora também, né? Meu sogro falando, não põe isso não, não põe na cabeça dela não. Aí eu fui meditar e falei, não. Só me interessa o que Jesus aqui. Eu não existo, eu não tenho direito. Eu estava falando para mim mesma, né? Eu não quero ter direito. Eu não quero ter direitos, né? Eu não quero ter opinião, eu não quero decidir nada. Eu quero saber o que você quer que eu faça, assim, porque tem um propósito nisso, tudo que está acontecendo com a neném, nesse monte de coisinha que nós estamos descobrindo agora, da criança, né? A criança também está com alergia a ovo mesmo, então não pode tomar vacina da febre amarela. Aí nós vamos ter que ser encaminhada para um outro lugar para ver como que faz, se eles mudam a fórmula da vacina. Tem que ser sob monitoramento, porque é perigoso para quem tem alergia à proteína do ovo. Aí eu tô assim, Senhor, tudo isso está acontecendo, tem um propósito. Eu não quero pôr a mão nisso, eu não quero. Eu quero entender, né? O que o Senhor está querendo dizer. Se eu queria muito entender, porque para mim o que me dá paz é saber o que Jesus está pensando. Eu gosto muito de saber o que está pensando das coisas, né? O que está fazendo, né? Ter consciência para me concordar, né? Porque a gente tem que estar junto, né? Ele quer a gente junto com ele naquele ato, porque o ato é feito através de nós, né? Jesus sozinho, é Jesus em nós, vivendo a nossa humanidade, né? Então eu fiquei, tem alguma coisa aí, tem cavucando, né? Tem algum propósito aí, fiquei meditando, aí eu fui conversar com a Aline. Aí Jesus iluminou ela também, né? Falou para ela que
Deus está trabalhando muito no meu esposo, né? Porque meu esposo, ele é imaturo nesse sentido, né? Devido também à criação dele. Então, Jesus está fazendo isso também para trabalhar no meu esposo, que eu já comentei aqui para vocês, né? Sobre o apego demasiado dele, da dificuldade dele de querer controlar tudo, de ter medo de tudo, tudo que acontece com a Sara, um mosquito que pica ela e fica desesperado. E eu já comentei muito, né, desses desafios que eu tenho aqui com a família, que é muito apavorada, né? E passa isso para ele, né? Ele tem isso de família. E aí Jesus está trabalhando para amadurecer ele, né? Principalmente trabalhando na alma dele. Então é muito bonito o trabalho de Jesus. Eu fico toda feliz, né? E Jesus deixando muito claro, obedecem tudo os médicos. Então quem está no meio desses médicos, quem está agindo por meio deles é Deus, é Jesus. Então eu fico feliz, né, de Jesus mandar. Se Jesus quiser que ela use o capacete, ela vai usar, né? Obedecer em tudo, né? Seguir o fluxo, né? Que são as circunstâncias que a divina vontade. Você não põe a mão em nada antes. Você espera, porque é um fluxo que vem. Esses são acontecimentos que vão vindo e você vai correspondendo, discernindo e correspondendo, né? De acordo com a vontade de Deus ali. Então, é para fazer lá a tomografia? Leva na tomografia. Meu marido, inclusive, já marcou já para sexta-feira já a tomografia para ela fazer. Então, nós vamos levar ela para fazer. Então, você vai obedecendo, né, as realidades, igual para a Luísa, que o confessor era uma realidade que ela tinha que obedecer. Ela podia falar, ah, Jesus, faz o confessor não vir, ou ela, né, tentar interferir para o confessor não ter que vir, não, não pode pôr o querer dela. Então, Jesus já está ensinando isso para ela, né? Como no trecho passado que a gente meditou, que parecia que ela tinha um controle sobre a questão da dor, né? Porque Jesus queria mostrar algo para ela ali, né? E ela não, abre mão de tudo isso, né? Fazer a vontade de Deus, né? Não quer de jeito nenhum desobedecer a Deus, então a gente também não quer, né? Controlar. Importa o que Jesus pensa, sabe, de tudo. Importa o que ele fala, mais nada. Entendeu? Então, você tem que seguir isso, né? O que ele tá falando, o que ele quer, né? O pensamento dele, né? Então, e vai fazendo você amar isso, você vai desprezando o jeito humano de falar, né? De pensar. Você vai desprezando, você não quer pôr a mão em nada, decidir nada. Você tem até, nossa, seu pavor disso. Pavor de você mesmo. Claro que através de você, Jesus toma a frente, né? Das coisas assim. Se tiver que ligar no médico, é você que vai ligar. Mas você sabe claramente qual é a sua intenção, fazer a vontade de Deus. É a circunstância normal, apareceu, a criança tem que ir no médico, você vai lá e marca. Mas assim, o que eu estou dizendo é que você não quer ter opinião, a opinião humana que vai falar assim, os médicos não prestam para nada. Ah, esses médicos é tudo doido. Não, eu não vou fazer nada disso, não. É muito cansativo. Isso você joga fora, né? Para ficar com o que Deus deseja. Ah, mas a criança vai sofrer muito com aquele negócio na cabeça. Ah, mas isso pode causar dano para a criança. Você confia em Deus plenamente, né? Que Ele que cuida, né? E se Ele está encaminhando as coisas para isso, você tem um propósito, né? Então você se abandona e confia, né? Que tudo é para a glória de Deus. Você também cala qualquer pensamento de culpa. O que vem, porque meu marido no começo estava me culpando, né? Porque o médico tinha comentado que tinha que dormir de lado, para a cabeça não ficar assim achatada. Antes de eu descobrir que a criança já tinha nascido assim, né? O médico estava falando isso, né? Como aí eu fico com aquele pensamento, aí foi eu sou a responsável então, eu deitei a criança errado e sou responsável pela cabeça dela ter ficado achatada. Só que aí não, né? Porque nós também obedecemos os médicos, porque os médicos, eles orientavam a gente a deixar a criança de barriga para cima, por causa da... Eles falavam que engasga, por causa de morte súbita. Eles falavam que dormir de lado pode causar. O engasgo é perigoso, porque aí... Por quê? Porque quando a criança volta muito leite, igual a Sara teve refluxo por 3 meses. Fica uma poça ali em volta, tampa o nariz. Se ela estiver deitada de lado, forma uma poça em volta, né? E ela fica sufocada sobre aquela poça, né? E se ficar para cima, o líquido vai escorrer. É assim que nós fomos orientados. Os médicos examinaram a cabeça dela e falaram que estava tudo normal. O tamanho estava crescendo normal. Essa anomalia estava desde quando ela nasceu e ninguém viu, ninguém falou nada. Deus sabe de todas as coisas, né? Então não tem motivo para ter culpa, né? Aí eu tive uma discussão com meu marido, porque meio que estava me culpando e se culpando também, falando que era nossa responsabilidade ver isso. Eu fiquei muito brava, né, com ele, muito chateada. Depois eu conversei com ele, expliquei para ele que não tinha como a gente saber isso, que nós não fomos orientados dessa forma, né? E para tirar esse julgo, né, de culpa, porque isso também é humano, né? Humano, né? E a gente sabe que tudo está no controle de Deus, gente. Tudo, a saúde dos nossos filhos, tudo, como as coisas vão ser, né? As coisas que Deus permite, tem um propósito que Deus permite coisas acontecer com os nossos filhos.
sabe? Então, e o que eu vi, o que aconteceu com a Sara, é uma anomalia que o médico estava mesmo explicando que, no vídeo que eu vi, o médico estava explicando que isso acontece. Muita gente já adulto tem essa anomalia e não sabe. Porque são coisas tão muito comuns de acontecer. Não é uma coisa assim anormal, é uma coisa, sabe? É uma coisa assim que muita gente nasce com essas anomalias aí, mas segue a vida e nem percebe que tem. Agora que parece que os médicos se posicionam mais, que a gente vê muita informação, né? Sobre isso, né? Então, assim, muitas mães acho que nunca passou pela cabeça delas que a maioria ouve falar que tem que deitar de lado porque engasga. Outras ouvem falar que não pode porque engasga, né? Que tem, entendeu? Cada um escuta de uma forma, né? Então, o que você pode fazer, né? Então, a gente tem que aceitar, né? Aceitar tudo, perdoar tudo, né? Compreender, né? Que tudo tem um para quê. Jesus permitiu agora, graças a Deus, né? Que foi a fisioterapeuta que percebeu e encaminhou para o neuro, né? Então, assim, Deus tá cuidando, né? Mas aí a gente tem que obedecer tudo, porque se a gente se rebela, a gente está indo contra a vontade de Deus, né? Então, ele também ensina. Então, a gente não está obedecendo pessoas, estamos obedecendo a vontade de Deus. É o saber que é a vontade de Deus é que nos deixa calmos, tranquilos. É saber estar exatamente onde é a vontade de Deus. É isso que a obediência te ensina. A obediência te educa a gostar de estar na vontade de Deus e de odiar, né, você própria, né, querer coisas que não é a vontade de Deus. Você odeia esse pensamento humano, né, e fica com o divino, né? Ela trabalha isso. Então, como a gente não é acostumado assim, a gente é rebelde, não gosta de ser frustrado, aí sempre Deus trabalha na nossa alma, como ele está trabalhando aqui no início, na Luísa, parece que está frustrando os planos, né, nos nossos planos, parece que Deus nos frustra, porque ele vê em nós resistências, né? Vê em nós muita coisa, gostos próprios. Aí ele vai colocando situações para nos atropelar. E para que que faz isso? É uma didática dele para nos tirar o gosto próprio, para nós termos o gosto divino. E o gosto divino é pelo pensamento divino, pela forma de Deus pensar e agir, né? E é maravilhoso, tanto que tudo que acontece você quer saber logo, né? Porque Deus tá querendo, você quer obedecer a Ele, né? Você quer saber o que Ele te importa muito o que Ele pensa, né? Isso é muito importante, né? Você passa a ter gostos refinados, ele fala isso no livro do céu, né? Você passa a ter um gosto refinado, que é pela vontade de Deus, é um gosto divino, é diferente, apurado, né? É diferente demais, né? É muito interessante esse trabalho que Jesus realiza com a gente também, como ele fez com a Luísa, ele nos forja nessa obediência também, através das criaturas, através das circunstâncias, para mostrar para a gente não que a gente tenha que olhar a pessoa humana, mas que a gente tem que amar a vontade divina, para nos ensinar a viver na divina vontade. Para nos ensinar como é viver na divina vontade, ele permite essas circunstâncias para a gente amar viver na divina vontade, amar o que Deus dispõe, né? Isso é muito importante, né? Por quantas vezes se dispõe a fazer o sacrifício da morte, outras tantas vezes Jesus lhe dá o mérito como se realmente morresse. Encontrada vi toda oprimida e aflita, ouvi o meu adorável Jesus disse-me: Filha minha, por que tu te submergistes toda na tua aflição? E eu, ó meu amado, como não devo estar aflita se ainda não me queres levar contigo e me deixa mais tempo sobre essa terra? Ele, não, não quero que você respire este ar triste, porque tudo que coloquei dentro e fora de você, tudo é santo. Então é verdade que se aproxima de você alguma coisa ou pessoa que não é reta e santa, você sente incômodo, advertindo imediatamente a peste do que não é santo. Agora, por que queres ensombrar com este ar de tristeza que pus dentro de ti? No entanto, deves saber que cada vez que te dispõe a fazer o sacrifício da morte, outras tantas vezes te dou mérito como se realmente morresse. Uau! Isto deve ser de grande consolação para ti, muito mais porque te conformas principalmente a mim, porque minha vida foi um contínuo morrer. E eu, Senhor, não me parece que a morte seja um sacrifício, mas sim sacrifício me parece a vida. E querendo dizer mais, desapareceu. Então é muito bonito esse, né, de você estar disposto para Deus, né? A Luísa querendo morrer, né? Porque não é sacrifício nenhum, é felicidade, né? Porque tá indo para Deus, né? E, e a vida é o sacrifício, né? Permanecer na terra é o sacrifício, né? A vida se torna um sacrifício, não a morte. A morte se torna um triunfo, né? Um verdadeiro, não é nem a morte se torna simplesmente assim, ela tá te fazendo um favor, né? De te entregar logo para os braços de Deus eternamente, né? De uma forma que, né? Pleno, né? Então é muito grande esse sentimento, né?
que Jesus vai fazendo também o mesmo na gente, né? Ah, dando para nós esse anseio por Ele. Então, esse desejo não tem nada. Ao contrário, isso é muito santo, você querer morrer, você porque quer estar com Ele, né? Porque não vê a hora de estar com Ele e acordar e saber, é só pela divina vontade mesmo que eu estou vivendo, né? De certa forma, se tornar um sacrifício, de certa forma, porque esse mundo, né? Como é que esse mundo tá, né? Tanta coisa, né? Tanta realidade difícil, né? E a vida, assim, querendo ou não, te distrai, né? Te chama muitas coisas, né? Claro que você aceita porque pela vontade de Deus, né? Você vê, mas ao mesmo tempo, aí que tá o sacrifício, o martírio, né? Da atenção, né? Porque você tem muitas coisas que te distraem e você quer só dar atenção para Deus, né? Então você vai fazendo as coisas que tem que fazer, mas assim, espírito de sacrifício para você não é um gosto, não é uma coisa, ai, eu faço questão aqui na terra disso e daquilo, né? É tudo um sacrifício mesmo para você, assim, né? Porque o seu coração quer estar com Deus e não vê a hora. Então você pode oferecer sua morte para Deus, dizer para Deus, a hora que o Senhor quiser, o Senhor me leva, eu estou disposta, eu quero você. Isso é muito importante, né? A gente ter sempre esse desejo, né? Isso é muito santo, isso é muito agradável para Ele, né? E fala que tem o mesmo mérito se você já tivesse morrido, né? E aí você vai estar fazendo igual Jesus, vivendo contínuas mortes, né? Contínuas mortes, né? A sua vida aqui na Terra vai ser isso, a contínua morte, né? Então é muito grande isso, né? É muito bonito mesmo. Então é isso. Amém? Em nome do Pai, que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Abençoa-me, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Minha mãe, feche a divina vontade em minha alma, para que ela possa tomar o primeiro lugar e formar seu trono, sua morada. Volume 4, trecho 11, 21 de setembro de 1900. Força da obediência. A obediência deve ser tudo para ela. Quem pode dizer minha aflição ao ficar privada de meu amadíssimo amigo, a dor? Admirava, sim, o prodigioso império da santa obediência, como também a virtude que o Senhor tinha comunicado ao confessor, que com a obediência e com fazer-me o sinal da cruz me havia liberado de um mal que eu considerava grave e que era suficiente para desfazer meu corpo. Mas com tudo isto não podia fazer menos que sentir a pena de estar privada de uma dor tão boa, que apiedava e eternecia ao bendito Jesus, de modo que o fazia vir quase continuamente, né, a socorrer, a aliviar ela. Então, vindo nosso Senhor, lamentei-me com ele, dizendo: Amado bem meu, o que me fizeste? Libertaste-me pelo confessor, portanto perdi a esperança de deixar por agora a terra. E além disso, para que tantos rodeios? Podias tu mesmo libertar-me? Porque puseste o Pai no meio? Ah, talvez você não quis me desagradar diretamente, não é? E ele, minha filha, como logo esqueceste que a obediência foi tudo para mim? A obediência quero que seja tudo para ti. E também coloquei o Pai no meio para que você o tenha em consideração como a mim mesma. Tem um trecho que fala, né, que durante todo o sacrifício de Jesus, tinha ali um sacerdote que era o apóstolo João, né, e claro, aqui diante de toda a vida do sacrifício, né, a vida de Luísa, que era o próprio Jesus vivendo nele, tinha sempre lá o confessor, tinha sempre lá o sacerdote, né, a ministrar, né, todo, como é o nome, né, todo o sacrifício, toda a oferta a Deus. Como ele disse, a obediência era tudo para mim, quero que a obediência seja tudo também para vós. Né? A participação da igreja, os ministros instituídos por Deus pela igreja, a servir a servir o corpo místico de Cristo, né? A servir o próprio Cristo. Ele não tem que estar fazendo as coisas.
né? Se ele tem os seus, ele quer que delegar, né, a sua missão, o seu trabalho aos seus ministros, aos seus filhos, a todo o povo de Deus, a igreja de Deus. Alcançarmos essa obediência filial e poder ele confiar plenamente em nós a ponto de dar a todos nós a sua vida divina, né? A ele viver na nossa humanidade, a sermos de uma vez por todas esse local de descanso para ele, né? Esse paraíso de Deus, né? Nossas almas. E a frustração dela ao ter que reconhecer que o confessor tem aqui o poder, a autoridade para libertar ela dos castigos, né? Apenas fazendo o sinal da cruz, né, no lugar da dor, onde ela perde as esperanças, como ela disse, né? Perdi a esperança de deixar por agora a terra, né? Não viver mais com expectativas, né? Caminhar nesses conhecimentos da divina vontade em viver somente para Deus, para satisfazer a Deus, né? Viver é Cristo, morrer é ganho. Então, né, até aqui com as verdades dos conhecimentos do livro do céu, reconhecer que a maior bem-aventurança é estar nessa vida, com todo esse sentimento, né? Todo esse desejo de querer partir para o céu, de poder se unir a Deus, mas o maior trabalho é o que se pode fazer agora, né? Em ser para Deus esse descanso, essa satisfação, né? E indo para Deus, é nós que teremos, né, esse gosto, essa satisfação, né? Há mais alegria em dar do que em receber, né? E nesta situação, nessa condição, já gozar da bem-aventurança em vida, porque ao proporcionar a Deus essa satisfação, é impossível não se alegrar, não sentir o gozo com Ele, o gozo dele, pois Ele está a viver em nós, né? Mas se olha para o mundo e vê a situação, a condição que as pessoas estão a viver, né? A dureza, o repúdio que fazem a Deus, né? A escolha do mal, a escolha do pecado, a vida, né, no pecado, na podridão, na miséria. Enquanto que se tem um bilhete premiado, né, com um valor imensurável, infinito, e se despreza, rejeita, né? É é uma dor tremenda, né? E como foi falado na escola, eu daria a minha vida para que estes conhecessem, né? Eu daria a minha vida para que estes conhecessem e fizessem bem, né, o ofício da vida divina. Mas não é assim, né? É cada um na sua liberdade de escolha, né? E os interesses hoje estão voltados para o mundo, para as coisas do mundo, né? Que Deus que nada. E mesmo buscando a Deus, não se quer tudo, mas não quer abrir mão de muitas coisas. Não é nem de minúcias, mas é de muitas coisas, né? Ah, que eu trabalho, que eu tenho direito, que eu tenho isso, eu posso e tal. Jesus, deixa-se tudo por ninharias, deixa-se tudo por prazeres terrenos, satisfações humanas, ainda que lícitas, né? E apoiam com grande força nisso. Ah, é lícito eu buscar essa ou aquela coisa. Mas não reconhece que o que vier das mãos de Deus, da vontade querida dele, lhe o fará muito mais feliz, né? De que vale ganhar o mundo inteiro se venha a viver com perturbações contínuas, né? Com o dia de amanhã, uma preocupação absurda com o que será o amanhã, né? As dificuldades do dia a dia por querer fazer com sua própria força, com seu próprio esforço e trabalho, enquanto poderia se caminhar levemente com o fardo de Jesus, né? Jesus é que diz: "Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados, e eu vos aliviarei", né? Eu vos aliviarei. Viva com a minha vontade, não mais com a tua, né? Abandone os seus propósitos, planos, projetos e viva os meus propósitos para a sua vida, né? E será verdadeiramente feliz e caminhará verdadeiramente leve, livre e solto, né? A nadar no oceano da divina vontade.
não mais na lama, na terra, nas coisas da terra, por mais listas e santas que sejam. Né? E mais uma vez, como dizia na escola, como é difícil. Como é difícil para a criatura entender isso. Como é difícil para a criatura largar de si mesma. Como é difícil. Quanto apreço ela vê, né, nas coisas que o mundo lhe oferece. E por não ver palpavelmente os bens da divina vontade, a ignora, a despreza. Né? A vê como algo impossível, como algo difícil demais, como algo inalcançável. Né? É a mentalidade da santidade das virtudes. Né? Ninguém pode ser santo dessa maneira. Né? A Deus nada é impossível. Não viverá uma santidade humana, não viverá uma santidade com a sua força humana, mas a santidade divina, é o poder de Deus, é a vida divina, é Jesus vivendo na criatura. É Deus fazendo morada, não só Jesus, mas toda ela, né? A Santíssima Trindade, fazendo de cada alma a sua morada. Né? E não está distante essa compreensão. O problema é a vontade humana. Porque qual a finalidade da Eucaristia? Qual a finalidade de se comungar, né, diariamente, como tanto, né, se prega? Não é para que Deus venha fazer morada em nós. Mas como vir fazer morada se eu não cedo o lugar primordial a Ele? Né, a viver as escolhas dele, a vontade dele, e ter sempre aqui, né, tá sempre aqui, tá enviesando as minhas coisas, os meus interesses. Né, como Jesus disse no trecho, aqui mesmo no volume 4, lá no fim, né, 181, não me querem realmente. Querem as minhas coisas, querem a minha companhia, mas não querem que eu intrometa nas suas vidas, nos seus projetos, nos seus planos e desejos. Né, que dor. Né, continuando. A minha filha, como logo esquecestes que a obediência foi tudo para mim, a obediência quero que seja tudo para ti. E também coloquei o Pai no meio para que você o tenha em consideração como a mim mesmo. Dito isso, desapareceu, deixando-me toda amargurada. Quantas sabe fazer a Senhora obediência? Você precisa conhecê-la e ter a ver com ela por um longo tempo, não por um pouco, para poder dizer realmente que é ela. E bravo, bravo, ó, a Senhora obediência. Quanto mais se está em contato com ela, mais se faz conhecer. Né? É o que Nossa Senhora diz, né? Fazer a vontade de Deus, ora sim, ora não. Um dia sim, uma semana não. Isso é fácil. Mas é o sacrifício do sacrifício, é o martírio dos martírios, é diário, contínuo, ato a ato. Dar-se inteiro a Deus. Né? Aqui, ó. Quanto sabe fazer a Senhora obediência? Você precisa conhecê-la e ter a ver com ela por um longo tempo. Né? É atar-se a ela, né? Decidir por atar-se a ela por todo o resto da nossa vida. Não por um pouco de tempo, né? Mas sempre contínuo, para poder dizer realmente quem é ela. Né? É o fardo leve, né? É a verdadeira liberdade, né? O caminhar livre e solto, atado à obediência, atado à vontade de Deus. Né? Bravo, bravo, a Senhora obediência. Quanto mais se está em contato com ela, mais se faz conhecer mais as coisas do mundo, ao humano. E tudo que não se refere a Deus vai se perdendo, vai perdendo as forças, vai deixando de ter vida, vai ocupando o lugar secundário e cada vez mais distante. Né? Deixa de ser a nossa realidade. Né? E passamos a viver a verdadeira realidade, a finalidade a que fomos criados, né? Segundo a vontade de Deus. Né? Restabelecermos ao nosso posto como herdeiros deste reino que também é nosso, mas buscando mais satisfazer a Deus do que ser satisfeito por Ele, buscando mais consolar a Deus do que receber as consolações dele. Né? A quem já tem tudo, não tem necessidade de estar pedindo as coisas, de estar preocupado, né, perturbado, frustrado. Não, mas em ato.
Eu, por mim, para dizer a verdade, admiro-te. Sou obrigada também a amar-te. Assim não posso fazer menos que não sentir-me zangada contigo, especialmente quando me faz uma grande. Né? Porque quer alçar voo aos céus, né? E a divina vontade vem, a obediência vem e quebra as asas dela, né? Traz ela de volta para a terra. Né? Não é chegada ainda a hora, Luísa. Não é chegada ainda a hora. Né? Temos ainda um longo caminho a percorrer, são 36 volumes. Estamos ainda no 4º volume. Né? Então vivamos o hoje, ou agora, os atos que a divina vontade nos pede nesse momento, nesse dia. Né? E mais uma vez, a ser consolação para Deus. E isto já seja a nossa consolação. Né? Que a nossa consolação seja o ser consolação para Deus, para Jesus. Né? O dar Deus a Deus. Né? E não mais ficar buscando coisas para nós, mas ser para Ele. Por isso te peço, ó amada obediência, ser mais indulgente em fazer-me sofrer, né? Ajude-me a cumprir o propósito divino, né? Neste dia, a fazer os atos que devo fazer, a partir da reflexão, o outro trecho que eu estou lendo, os atos que precisa ser feito, estar inteiro em cada um deles, né? A fugir das vãs distrações, né? As distrações voluntárias. A se manter fixo aqui, a alçar o voo na divina vontade, a nadar nesse oceano, e não voltar a mim mesmo, aos meus pensamentos, aos interesses próprios, à realidade terrena, que tanto nos seduz e nos atrai para estarmos demasiadamente ocupados delas, né? Atrasando, negligenciando, né, os atos na divina vontade. Né? Como já foi dito, Deus não vê o tempo, mas vê os atos feitos. Portanto, quanto mais o mundo, a carne, o demônio, atrasar-nos em realizar esses atos, mais tempo ele tem. Né? E enquanto isso, defraudamos, né, o reino, sendo obstáculo ao seu crescimento, ao seu desenvolvimento da nossa alma e o transbordar dele fora. Ah, Senhor. Volume 4, trecho 12. 22 de setembro de 1900. Por quantas vezes se dispõe a fazer o sacrifício da morte, outras tantas vezes Jesus lhe dá o mérito como se realmente morresse. O morrer aqui para viver para Deus, para vontade divina, como disse, né? Ser para Ele, ao invés de, né, buscar receber mais dele. De parte dele tudo já nos foi dado, o que falta, o que devemos fazer e estamos já atrasadíssimos. Esse lugar, ceder esse lugar a Ele, ser para Ele, né? O consolo para Ele, como foi dito, né? O, o psicólogo dele, o psiquiatra dele, o ser todo atento a Jesus. Né? Não ficar buscando mais coisas, mas ser para Ele. Encontrando-me toda oprimida e aflita, ao vir o meu adorável Jesus, disse-me: minha filha, por que te submergiste toda na tua aflição? Aqui, ó. Aqui o problema, né? O obstáculo, o atraso. Né? Deus permitiu todas essas questões na vida de Luísa a fim de ser natural. Né? Tudo isso que ela vive, também nós vivemos. Né? Talvez não fazemos as mesmas coisas por ver aqui os erros dela e, portanto, não fazer, não cometer os mesmos erros dela. Né? Mas somos todos feitos do mesmo barro. Por isso necessitava de uma pessoa com o germe do pecado original para que Jesus trouxesse de volta à humanidade a divina vontade, os conhecimentos divinos. Né? Era de suma importância. E quão resistente Luísa era. Né? Nada diferente de todos nós.
Estão apegados a prazeres, estão apegados a satisfações, a consolações. Né? Porque o desejo de Luísa é que Jesus estivesse o tempo todo lá em pé, né, na beira da cama, conversando com ela. Né, como ela sofria com as privações. Mas mais que Jesus está em pé, ao lado dela, na cama dela, sentado ali com ela, conversando com ela, ele repousava dentro dela. Né, conduzia ela a ser para ele essa morada, esse local de descanso, esse quarto, né, agradável a ele. Mas não, a gente não quer dar, né? A gente quer receber. E não se sacia de receber. Né? Mas cadê a correspondência? Né? Cadê o amor mútuo? Né? Cadê o eu te amo da nossa parte? O eu te amo, né, na proporção divina. Né? O eu te amo na proporção íntegra do divino querer. Né? Ele que todo se deu a nós também que nos demos todo a ele. Né? Até a última gota, todo o nosso ser, cada fibra, né, nossa. Mas não quantas são as fibras, né, de vontade humana que causa a divina vontade, a obstrução de desenvolver segundo o seu querer divino em cada um de nós, a ponto de transbordar fora e despertar os demais. Né? Quão apegados somos. E ela vai dizer, e eu, ó meu amado, como não devo estar aflita se ainda não me queres levar contigo e me deixar mais tempo e me deixa mais tempo sobre esta terra? Mas outro trecho vai dizer, e se eu te levo, eu vou vir em quem, amada, nessa terra? Ninguém me quer. Né? Se eu te levo, o que será do mundo? Né? Porque é um trecho que diz que ele só mantém a terra pelos filhos da divina vontade, por conta dos filhos da divina vontade que virão, e é certo que virão. Né? Se tudo estivesse perdido, não teria por que ele estar, né, mantendo a terra. E ele, não quero que você respire este ar triste, porque tudo que coloquei dentro e fora de você, tudo é santo. Então é verdade que se aproxima de você alguma coisa ou pessoa que não é reta e santa, você sente incômodo, advertindo imediatamente a peste do que não é santo. Né? E aí, né, diante até dos dias de hoje, tudo está corrompido, né? Tudo está, né, com um odor fétido do pecado. Né? Eu comprei uns galões d'água, né, para colocar água, né, aqueles barris azul, e vem com um produto tão, no primeiro momento era um gosto, um cheiro até gostoso, um cheiro de baunilha, de chocolate, sei lá, mas era um cheiro tão forte, e aquilo dentro do carro ficou tão impregnado, que eu fiquei uns 2 dias passando mal com o cheiro daquilo. Né? E até hoje mesmo ainda me vem no nariz isso. Né? Não adiantava tomar banho, não adiantava lavar o nariz, nada adiantava, a roupa estava tudo impregnado. Né? Se tal é assim para uma coisa gostosa, né? Um cheirinho de baunilha, de chocolate, se tal é assim para uma coisa gostosa, imagina, né? O fedor do pecado, o fedor das paixões, né? Dos vícios, dos apegos, o fedor que é a vontade humana separada de Deus. Né? Em que o nosso anjo da guarda permanece só por obediência. Né? Permanece unido a nós só por obediência, mas o cheiro é insuportável. Né? É um fedor dos infernos. Né? E, no entanto, se não está nem aí. Né? Não está nem aí. Não busca se lavar, não está nem aí. As pessoas não estão nem aí. Né? Que isso, não é bem assim. Não. Se gloriam da liberdade que tem para fazer o que quer, quando quer, como quer, com quem quer, a hora que quer, do jeito que quer. Ao invés de ser morada para Deus, se faz morada de demônios, né? Covil de ladrões, né? Sepulcros caiados. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a divulgar,
a fim de tornar conhecidas as suas verdades, e o orvalho benéfico caia sobre os corações para que se rendam a ti. Né? As criaturas têm tocado o ápice de suas vontades demoníacas, né? O ápice de suas vontades endemoniadas, né? Cuja qual o próprio demônio já não tem mais trabalho, né? A criatura por si só, ela já vai, né, precipitando-se rumo a ele, a morada dele, a se fazer morada para ele, cuja qual ele se deleita, né? Porque, poxa, nem eu teria essa coragem, ele deve dizer muitas vezes. Nem eu chegaria a tal ponto, né? Muito bem, né? Você me superou. É o mestre das ofensas. Né? A inversão geral, né? Porque Jesus disse, né, que o discípulo não é maior que o mestre. Mas aqui na malícia, na maldade, no pecado, o demônio, como em tudo copia a Deus, se faz, né? A inversão dessas palavras de Deus e reverencia, né, os seus, dizendo, né, tu me superaste, né, em maldade, em malícia, em diabolicidade, né? Se é que existe essa palavra, me superaste. Né? O ódio, a aversão, né? A rejeição da verdade é absurda. Né? Se vê nesses debates aí, né? Os que estão aí, os jovens que estão a favor do comunismo, toda essa desgraça toda, eles são incapazes de ouvir qualquer pessoa que pensa diferente deles. Né? Tampam seus ouvidos, é como demônios mesmo. É como o demônio diante de um exorcismo, tampa seus ouvidos e grita, 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 não quer ouvir, não quer ouvir, não vou sair, daqui não saio. Misericórdia. Que tem sido feito, né? Que trabalho extraordinário tem se feito nas faculdades, né? De modo a destruir mesmo, né? A geração presente. Né? Os absurdos, a falta de usar o intelecto, o raciocínio para algo produtivo, né? Mas quer se ter tudo sem ter que trabalhar, sem ter que fazer nada, a poção das coisas do outro, né? A revolta de um, né? O transporte é público, mas eu tenho que pagar, onde já se viu, né? Aqui caminhamos, meu Deus do céu. A pessoa não quer trabalhar, não quer ter nada e quer gozar de todos os benefícios de quem trabalha, né? Quer viver às custas do outro e ver isso como, meu Deus do céu. Né? São Paulo já dizia: quem não trabalha não deve comer. E ponto final. Né? Enfim, a repugnância, né? Que Luiz sentia, o desejo de ir logo ao céu. Naquela época já estava, imagina hoje. Né? Agora, por que queres ensobrar com este ar de tristeza o que pus dentro de ti? Né? Então, não é querer ir embora daqui, é querer com Deus, né? Ficar, se unir a Deus, a trabalhar. Né? Porque o sangue de Cristo foi derramado por estes. Né? E quer completar em nós os sofrimentos que faltaram na sua paixão, a fim de que sejam estes alcançados pela graça. Né? Ao menos pela misericórdia de Deus. O desejo de Deus é que todos cheguem, né, ao conhecimento da verdade, sejam salvos, ao conhecimento da divina vontade e vivam, né, ocupem seus lugares de filhos. Né? A finalidade é que foram criados, mas não dê paciência, né? Ao menos se deixem ser alcançados pela misericórdia, porque chegaram a uma obstinação tal que não são capazes de ouvir nada, não querem ouvir nada que se diz respeito à verdade, a uma moral, né, a coisa simples. Como vão dar ouvidos a algo tão grande que é a divina vontade? No entanto, deve saber que cada vez que te disponho a fazer o sacrifício da morte, outras tantas vezes te dou o mérito, como se realmente morresses. E isto deve ser de grande consolação para ti, muito mais porque te conformas, principalmente a mim,
porque minha vida foi um contínuo morrer, né? Que é para reparar pelos demais, né? Para que tantos outros vivam, recebam a luz e tenham mais tempo para serem alcançados pela misericórdia, pela luz divina. Né? Então é esse sacrifício contínuo, esse morrer e viver, né? Para o divino. E ela, Senhor, não me parece que a morte seja um sacrifício, mas sim sacrifício me parece a vida, realmente, é o sacrifício, né? Morrer para viver. Eu tendo a vida, posso morrer para viver, né? Vivendo a morte neste mundo. Porque não se trata de eu ir lá e arrachar a cabeça da pessoa e colocar Deus lá dentro. Mas é todo um trabalho de morte, de sacrifício mesmo, né? Divino. É o Cristo chagado, Cristo crucificado. Unir-se a Ele. Não me parece que a morte seja o sacrifício, mas sim, sacrifício me parece a vida. E querendo dizer mais, desapareceu. É alcançarmos este grau de viver com propriedade as palavras, né? Eu vivo, mas já não sou eu quem vive, é Cristo quem vive em mim. E em mim, Ele dá continuidade, né, ao seu ofício, ao seu trabalho, né, de salvação das almas, de glorificar a Deus Pai. E para isso, a morte contínua, né, o sacrifício contínuo de morrer e viver. Jesus, eu confio em vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Fiat.